trabalhamos com esquizofrenia, que é uma doença que tem um grande impacto em termos de dias produtivos perdidos. Psiquiatras, em geral, têm contato com a esquizofrenia só depois do primeiro episódio psicótico. Mas a gente sabe que a esquizofrenia é uma doença do neurodesenvolvimento que afeta o cérebro na regulação, na interação entre o ambiente e o genótipo desses pacientes. O que acontece é que você vai tendo esta interação desde o nascimento até os estados precoces antes do quadro psicótico. Então, quando você estuda simplesmente os portadores de esquizofrenia, você não sabe se aquelas alterações, por exemplo, de imagem cerebral, são uma consequência da doença ou elas predispõem a doença. Então, a estratégia que a gente usa para entender melhor cada etapa da formação de quadros psicóticos e transtornos bipolar e outros transtornos é o que a gente chama em múltiplos estágios. A gente pega desde as fases pré-mórbidas, a gente tem um coorte de 2.500 crianças, um Instituto Nacional de Psiquiatria do Desenvolvimento, com 700 crianças tendo feito ressonância e expressão gênica e RNA. Depois a gente tem um coorte de pessoas em risco para desenvolver psicose, que tem uma taxa entre 20% a 40% de chance de ter o primeiro episódio psicótico, de primeiro episódio psicótico sem medicações, de portadores de esquizofrenia e de portadores de esquizofrenia refratária. Com isso, a gente pode avaliar os diferentes estágios e aí vem uma outra coisa da nossa abordagem, é usar metodologias diferentes. Então, o Laboratório de Neurociências Clínicas da Unifesp, o LINC, congrega professores que têm diversas especialidades. Então você tem geneticistas, um professor de genética com um time de genética, um professor de marcadores inflamatórios e neurotrofinas, que tem todo um time envolvido nisso, de imagem estrutural, de cognição. E o que a gente faz é que a gente aborda cada um dos indivíduos nas diferentes fases com as diferentes metodologias. Dessa forma, você consegue ver alterações cerebrais nas diferentes etapas e ver como os genes podem estar modulando essas alterações cerebrais. E se essa modulação é diferente antes da doença e depois da doença. Se ela progride com a doença. Então, se no primeiro episódio eu tenho uma alteração, o que acontece no segundo, terceiro episódio, assim como a doença vai progredindo? Na medida em que você começa a estudar antes da doença, você pode ter uma abordagem igual à cardiologia. Se você entender como evoluiu a cardiologia, ela realmente teve um impacto em diminuir frequência e postergar as doenças quando ela foi trabalhar em prevenção. Mas para trabalhar em prevenção, você precisa entender o que está acontecendo no sistema cardiovascular antes do infarto. Então aqui nós estamos acompanhando o cérebro e vendo as alterações estruturais, funcionais e que fatores estão envolvidos. Então, se a gente percebe que fatores inflamatórios estão muito envolvidos no processo de formação de sintomas, de modificação de redes neurais e formação de sintomas psicóticos, você pode intervir nessa questão inflamatória precocemente. Às vezes, depois que a doença começou, isso já está tarde, o processo está instalado. E você tem a oportunidade de usar neuroprotetores. Os neuroprotetores não têm um impacto muito grande depois que a doença começa, mas, como as estatinas, elas funcionam para prevenção, não depois do infarto. Então é aqui que nós temos que fazer o drug development. O desenvolvimento de novas drogas deve sair dessas fases. Além da gente ter essa capacidade de avaliar vários estágios com cortes relativamente grandes, nós temos a capacidade de avaliar diferentes aspectos do ponto de vista neurocientífico de cada indivíduo. Então a gente faz estudos de imagem, a gente observa como está a estrutura do cérebro daquele indivíduo e questões funcionais quando o cérebro está em descanso. Nós podemos avaliar tanto o DNA como a expressão gênica que
que genes estão sendo expressos, a epigenética, então tem a metilação desses genes também, que codificam as proteínas que podem estar associadas com o desenvolvimento da doença. A gente avalia em profundidade a cognição dessas crianças, das crianças e dos adultos. Então, essa plataforma, ela vai permitindo avaliar, por exemplo, perfis inflamatórios e de neuroproteção desses indivíduos ao longo do tempo. Então, quando você junta diferentes modalidades em vários estágios, você pode combinar metodologias e ver como elas se dão ao longo do tempo. É importante dizer que isso é um esforço de várias instituições. A Universidade de São Paulo, a USP, Instituto de Psiquiatria, que coordena o Instituto Nacional de Psiquiatria e Desenvolvimento, o professor Eurípides Miguel. Eu coordeno um Pronex, que está mais ligado à esquizofrenia e transtorno bipolar, e para cada área, genética, imagem, nós temos vários apoios da FAPESP. A FAPESP vem sendo fundamental para dar grandes focadas nisso, e várias delas em sincronia com o CNPq e com a CAPES.